ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões, e disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou o rei com seu próprio anel e com os seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Nós vamos pregar nesta noite sobre livramento. Livramento. Muitas vezes, quando nós atravessamos dificuldades, todo crente necessita de intervenção de Deus. E com Daniel não fora diferente. Daniel, um homem de Deus, em terras estranhas, adorava e glorificava o único Deus verdadeiramente existente nos quatro quadrantes desta terra. E Daniel, por servir a Deus e por fazer o desígnio de Deus ser manifesto, ele fora lançado na cova dos leões. E o que é cova dos leões, segundo as Escrituras, hoje? É um lugar com abertura profunda e ninguém poderia abrir. Daniel se encontrava nessa situação que muitas vezes eu e você nos encontramos também. Momentos difíceis da vida que nós precisamos de uma intervenção de Deus, porque naquela situação não havia ninguém para intervir em favor de Daniel. E o que a cova do leão representa hoje, espiritualmente falando, é o auge de um problema, um grande problema, um problema de solução humanamente impossível. Espiritualmente representa isso hoje. A cova dos leões representa isso hoje para mim e para você, e que muitas vezes nós nos encontramos assim, em um grande problema, no auge de um problema, e de um problema humanamente impossível de ser resolvido. E porque Daniel, o nosso irmão, foi lançado na cova dos leões? Porque ele priorizava a vida de oração. Quem ora, irmão, quem busca a Deus, vai para as covas. Daniel priorizava a vida de oração, e por ele priorizar, ele foi para a cova dos leões. Eu nunca vi dizer que alguém que ora vai para a cova. Ele foi para a cova porque ele tinha prioridade, e a prioridade dele era orar. E Daniel começava a orar, e por orar, muitas vezes eu e você passa por momentos terríveis, porque quando você ora, você ofende o reino das trevas. Quando você ora, o céu te conhece e o inferno. A igreja pode até não te conhecer, mas o céu e o inferno te conhecem. E por conhecer eu e você, e se você priorizar uma vida de oração, a retaliação do inferno vai vir diretamente contra mim e contra você. Daniel foi para a cova porque tinha prioridade. Ele orava. Ele não era um crente que orava uma hora, 2 horas. Ele orava constantemente. Ele tinha uma primordial, era orar. Quantas pessoas não conseguem orar? E quem não ora, irmão, não pode ir para a cova. Se for para a cova, vai morrer. Se não ora, se for para a cova, não vai aguentar o problema, irmão. Não vai aguentar, vai tentar e vai ser destroçado pelos seus inimigos. E Daniel, por priorizar, foi o pecado dele. E muitas vezes você não entende, porque você diz: eu oro, eu jejuo, eu consagro a Deus. Tanto problema, problemas que aparentemente mas que não é insolúvel, mas porque você ora. Quem está vivendo a migué aí, quem está vivendo de qualquer jeito, não vai para a cova. E Daniel, por priorizar, e se você priorizar uma vida de oração, irmão, você vai ver a tempestade que vem sobre mim e sobre você. Porque a casa de quem ora é feita na rocha.
Vem a tempestade, vem os problemas, vem a escova, e ela não sucumbe, porque você tem uma vida primordial de oração. De oração. E ele, por priorizar essa vida de oração, ele desceu a cova. E por que Daniel foi para a cova dos leões? Porque ele mantinha permanente comunhão com Deus. Sabe o que é permanecer? É uma constância, irmão. É primavera, verão, outono, inverno. Ele é crente. Ele foi para a cova porque tinha permanente comunhão com Deus também. Quando você tem uma comunhão com seu Deus, você está fadado a ir para a cova. Você está fadado a ser apedrejado. Você está fadado a sofrer. Porque quem tem comunhão com Deus, tem presença de Deus, e pode ter certeza que vai incomodar muita gente. Daniel era um crente qualquer. Ele é alguém que amava a Deus. É alguém que tinha comunhão, intimidade. Não era aquele crente que um dia é crente e no outro dia não é crente. Ele era na constância, e ele estava em cativeiro. Ele estava preso em uma terra estranha, linguajar estranho, e ele naquele limbo, naquela situação, ele mantinha sua comunhão com Deus. Quantas pessoas não têm mais comunhão com Deus? Quantas pessoas têm comunhão com A, com B, com C, mas a comunhão com Deus não tem? E quando o crente tem comunhão com Deus, não pode ter certeza que o inferno vai se levantar, mas é para cair. Ele vai se levantar de todos os lados. E por Daniel ter essa comunhão com Deus dos exércitos, o Deus vivo, ele foi para a cova. Se você não quer ir para a cova, não tenha comunhão com Deus. Porque se tiver comunhão, tiver intimidade, vai ser jogado em covas. E a cova vem para nos provar. A cova vem para nos testar se somos de Deus ou não. Porque ser crente na bonança é uma maravilha. Mas no momento dos problemas, no momento das dificuldades, queremos ver o crente que diz que tem comunhão com Deus. Abacuque relatou: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produtor oliveira minta, o silvo não produza mantimento, as ovelhas mais arrebatadas, e nos currais não haja vaca. Todavia eu não estou nem aí, eu vou continuar minha comunhão com Deus. O crente não vive por vista, ele vive por fé, irmão. Porque se você viver por vista, você vai sucumbir na cova dos leões. Abacuque viu aquela situação da sua cidade, daquela situação, mas ele falou: todavia eu vou me alegrar, todavia eu vou ter comunhão contigo. Comunhão é algo primordial que o crente necessita ter para você suportar os problemas da vida. Se você não tiver comunhão, você vai sucumbir na sua fé. E Daniel foi para a cova porque tinha comunhão, mantinha. Sabe o que é manter, irmão? É como se tivesse uma rosa, um pé de rosa que tem que manter, cuidar, senão ela morre. Se você não manter a sua comunhão com Deus, você vai morrer. Você vai viver no evangelho uma religião. Você vai acostumar, mas intimidade e comunhão não é isso. Comunhão é o passaporte para você ir para a cova. E por ele ter comunhão com o único Deus, não se misturar, ele foi para a cova. Hoje as pessoas estão se misturando. Hoje o evangelho está misturado e ninguém vai para a cova. Como eu falei anteriormente, eu quero ser preso pregando o evangelho, não porque estou roubando, nem porque eu estou enganando, pregando uma palavra inerrante de Deus. Você não vê isso? O evangelho que Paulo não se envergonhava, hoje muitos de nós nos envergonhamos. Pregamos o evangelho para os pobres e para os ricos pregamos outros. João Batista chegou para o pobre, raça de víboras. Ele chegou para o rei: não é lícito você possuir a mulher do teu irmão. Homem de Deus. Hoje nós pregamos o evangelho para um pobre
pregar, falar a verdade, se dobrar ao único Deus, ele foi para a cova. Ele podia se misturar lá com todos aqueles deuses, mas ele preferiu ter a comunhão com o único Deus. Quando eu tenho comunhão com o único Deus, eu estou suscetível a ir para a cova. Eu tenho um caminho na cova. Os adversários estão querendo nos estragar. A Bíblia relata que os anjos estão ao nosso redor. Ao nosso redor. Satanás ao nosso derredor. Deus coloca a mão dele sobre a nossa cabeça. Como é que Satanás rompe? E ele faz o que nos suas artimanhas? O que os antigos faziam para tentar os castelos? Pegava suas flechas incandescentes e jogava por cima para destruir a cidade e as muralhas ruir. Satanás começa a lançar suas setas por cima dos anjos para atingir eu e você. E o que é que eu tenho que fazer? É usar o escudo da fé e não aceitar que esses dados do inferno atentem na minha mente e na sua. É você que faz. Ele não pode chegar diante de mim e de você, ficar rodando como um leão, buscando quem possa tragar. E ele começa a lançar os dados por cima. E eu, como homem de Deus, como lei de Deus, eu empunho o escudo da fé para apagar todos os dados inflamados do maligno. É sua fase, é sua função. E ele tinha comunhão com Deus, uma comunhão algo maravilhoso. Comunhão, você entra na cova confiante que vai sair bem. Você entra na peleja sabendo que vai ser vencedor. Daniel sabia que Deus era com ele. Por que você tem comunhão? Você sabe que Deus vai te dar graça. Daniel não teve medo de enfrentar os seus algozes. Ele sabia que a comunhão que ele mantinha com Deus ia livrá-lo. Quando você tem comunhão, você tem certeza que Deus vai te livrar. E por você ter comunhão, esse homem foi para a cova. Glória a Deus, aleluia. Por que Daniel foi para a cova dos leões? Porque ele levava os seus problemas a Deus. Ele não levava o profeta A, o profeta B. Ele não levava para um que dizia que entrega, que revela o profundo, o oculto, o escondido. Não. Ele levava a Deus. Quantas pessoas não sabem mais levar os seus problemas a Deus? Quando aquela mulher perdera seu filho, sofreu, caiu duro, e ela levou para o profeta, e na beira do caminho vem quem? Geazi. E ela se depara com Geazi, e Geazi fala: como é que está seu marido, mulher? Está bem? E seu filho está bem também, feliz? E passou, e ela chega diante do profeta: como é que está seu marido? Está bem? Seu filho está morto, profeta? O que eu entendo aí, o que eu vejo aí, operava naquela mulher o discernimento do espírito. Não é para todo mundo, você tem que abrir seu coração. Se ela abre o coração para Geazi, ela estava ferrada. Não é qualquer um que você abre seu segredo, porque se você abrir, sua vida vai ser exposta. E imagine aquela mulher que recebeu aquele filho e depois morrera. Ele disse: Geazi, está tudo bem. Mas você não diz: no nome de Deus, esse meu filho morreu. 3 jovens subiram ao monte. Um chegou: eu não consigo ter mulher na igreja, eu fico doido. Eu quero pegar todas. Eles confessaram o pecado no monte antes de orar. E outro falou: comigo é o contrário, eu não consigo ver rapazes, que eu fico doido. E o terceiro, dando aquela risadinha de canto de boca: qual é o seu pecado? E o meu pecado é a língua. Eu estou torcendo, chega de manhã, para eu contar essa safadeza
pode solucionar. Daniel priorizava. E ele levou os problemas a Deus, irmão. Tem coisas que é o homem, o possível é para mim, para você, mas o impossível só Deus. Deus chegar naquele túmulo de Lázaro e chegou assim, de vocês aí, ó, tira essa pedra aí. Ele podia mandar anjos descer e arrancar aquela pedra do lugar. Não, vocês. Eu entendo o que eu posso fazer, Deus nunca vai fazer. Quando aqueles homens tiveram aquela pedra, que pedra pesava toneladas, o possível dele, Deus falou: sai de baixo, que agora é comigo. Eu sou o Deus do impossível. Lázaro, saia para fora. Lázaro, saia para fora. O que você pode fazer, irmão, Deus nunca vai fazer por você. Ele levava as suas orações a Deus. Por ele priorizar, entregar seus problemas a Deus, ele foi vitorioso. Tome cuidado com quem você abre seu coração. E eles procuram maquinar para escurar a sua vida, porque você é um crente, uma crente que prioriza a Deus. Eles pediram: Deus, não se passam isso. Não é necessário ninguém saber, porque quem tem comunhão com Deus não fica nas esquinas, nos guetos, nos valados, em igrejas, igual aquele Cristo fraco pedindo oração a um e a outro. Ele entende que é o Deus dos exércitos que vai solucionar o seu problema. É o Deus do exército que vai fechar a boca dos leões. Ele foi para a cova porque ele entregava seus problemas a Deus. Quantas pessoas não conseguem mais entregar seus problemas a Deus? Porque Daniel, ele entregou a Deus. E quando nós entregamos nossos problemas a Deus, descanse na fé. Imagine você saber que você vai para uma cova, leões famintos, pronto a destroçar a sua vida, e você confiar num Deus invisível, mais real. Já imaginou a situação de Daniel? E como ficou esse jovem dentro da cova dos leões? Imagine. Estava fome. Nesse exato momento você está só. Nesse exato momento não há pastor, não há profeta, não há irmão mais próximo, não há ninguém. É você e os leões. Daniel estava sozinho. Nesse exato momento não tinha irmão que orava com ele. Nesse exato momento não tinha irmã. Nesse exato momento Daniel se encontrava sozinho na cova, à mercê daqueles leões. Você já imaginou? Nós demais precisa, seus amigos, todo mundo some, irmão. Quando você está fazendo sombra, quando você está abençoando, então todo mundo com você. Mas no momento de cova, você fica só. Daniel se encontrava sozinho. E nós sabemos quando os problemas vêm e nós fomos abandonados pelos nossos melhores amigos, o Senhor vai estar conosco. Daniel se encontrava só, sozinho. Ele e Deus. Tem momentos, irmão, que é você e Deus. Tem momentos que só Deus pode fazer um milagre acontecer. Como Daniel se encontrava na cova, sem controle da situação. Sabe, sem controle da situação. Imagine, nós estamos aqui pregando, aparecem 5 homens armados aí, fortemente armados, e cerca aí. Eu não tenho mais controle da situação. Por onde é que eu vou correr aqui? Daniel estava na cova sem controle da situação. Daniel não tinha uma chave para sair da cova do leão, não. Daniel não tinha ajuda de ninguém, não. Ele não estava no controle de nada, porque ele foi colocado num buraco subterrâneo, foi colocado uma pedra e ele estava sem controle da situação.
escapar daqueles leões famintos. E a Bíblia diz que Satanás no derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Daniel não tinha controle da situação. Muitas vezes eu e você não temos controle da situação. Muitas vezes se encontra na situação que você não tem controle. Você tenta escapar, mas para onde? Você vai pagar o problema. Você vai pagar o problema. Você recua o problema. Vai para frente o problema. Você não está no controle da situação. E quando a situação, você não está no controle, irmão, você vai ter que confiar em Deus ou você vai morrer. Daniel não tinha controle daquela situação. Já não tinha o controle do seu carro. Você é acostumado, você sabe. Mas se você não tiver no controle, você estiver atrás sentado e quem está dizendo um louco alienado, você sabe que a qualquer momento você se despedaçar em uma carreta, numa parede, porque você sabe que é um alienado. Daniel se encontrava assim, não tinha controle daquela situação, ele não podia sair. Muitas vezes está numa situação, irmão, que ninguém vai te ajudar, só Deus. Tem momento nós vamos para um lado, como o salmista falou, eu oro, eu levanto meus olhos, eu só vejo montes. Eu só estou vendo um monte, Senhor. De onde vem meu socorro? E uma voz vem além dos montes e diz: o seu socorro está no nome do Senhor dos Exércitos. Muitas vezes estamos infestados de problemas de todos os tipos. Nós só vemos problemas montes. Mas além dos montes está sentado um Deus no alto esplendor branco. Ele está vestido de majestade, vestido de santidade, força e formoso diante dele. E ele habita em glória inacessível. E ele vai interceder por mim e por você. A situação está desesperada, mas Deus está no controle da situação. Daniel não tinha controle, mas ele sabia que o Deus que ele servia estava no controle de tudo. Como ele se encontrava na cova, não tinha saída. Versículo 17 diz isso. Ele não tinha saída. Imagine, ele estava num lugar que não há saída, que não há como voltar, não há como implorar mais. Ele se encontrava num estado terrível e deplorável, uma sentença de morte. Ele vivia sem saída. Irmão, quem de nós nunca viveu assim? Quem de nós nunca se encontrou assim sem saída? Quem de nós não passou momentos terríveis que nós não conseguimos nem sair do lugar? Assim aquele jovem se encontrava dentro de uma cova, esperando o seu fim chegar. É o que diz sua boca, sentada no trono, com a boca cheia de dentes, esperando a morte chegar. Quantas pessoas estão assim sem saída? Quantas pessoas desesperadas e por não ter comunhão, confiança em Deus, tem sucumbido à sua fé cristã. Porque Satanás, ele não brinca, irmão. Deus falou para não desprezar os artistas do diabo. E estão brincando com Satanás, irmão. É um pisa-pisa no diabo, é tapa na cara, tudo mentira. Deus mandou, não despreze ele, irmão. Que o diabo não brinca, ele mata, rouba e destrói. Cheguei no lugar, gente chutando a cara do diabo, dando murro. E você faz isso aqui, mas a sua vida lá o diabo que manda. Isso é mentira, engodo. Deus falou para você não desprezar ele. Muitas vezes nós estamos só, irmão. Nos cerca. Você não sabe mais por onde correr. É crer em Deus ou fracassar. Daniel entrou naquela cova, foi lançado lá. Ele procurava uma saída, não achava. Muitas vezes você está vivendo isso. A sua vida sentimental, financeira, alguma área de sua vida que interessa a você e a Deus, e você está com a mão na cabeça. E se você não se dobrar na cova e clamar o Deus dos impossíveis,
irmão, que um passarinho pouse na sua cabeça, mas não pode permitir que ele faça ninho. Satanás lança as setas dele, mas eu não posso permitir que ele faça ninho na minha mente, ao ponto de eu não confiar em Deus e minha vida não ter saída, e eu sucumbir a qualquer momento aí. Mas se eu confiar nele, como diz as Escrituras, o milagre vai acontecer, porque no tempo de Deus ele faz tudo formoso. No tempo de Deus, irmão, não é no meu não. Mas quando eu espero no tempo de Deus, eu estou aqui sem saída, eu estou passando esse vale terrível, eu não sei para onde ir, mas eu sei que Deus vai entrar em providência. Eu sei que esse vale vai acabar. A diferença de mim para você, para o ímpio, é que quando nós passamos o vale, Deus passa da mão conosco. O ímpio, ele passa só. Ele passa só. Mas eu e você passa dado a mão com o Senhor dos Exércitos, o Deus que fala. A diferença é essa, irmão. Quando você entra no vale, Deus entra com você. Quando você entra na cova, Deus entra com você. Quando você vai para a fornalha de fogo, Deus está com você. Quando o goleiro se levanta, Deus vai com você. Quantos homens, irmão, ostentava a bandeira do Senhor dos Exércitos, mas quando aquele infeliz, imensurável goleiro se levantou, ninguém se colocou para enfrentá-lo. Hoje você vê uma imensidão de pessoas nécias, sem conhecimento de Deus, e no momento que está sem saída, eles largam Deus. Porque para você continuar em cova, se você não tiver comunhão, você não aguenta. Que Satanás fica nos rodeando, irmão, e você sente a presença dele. Você sente no cotidiano que nós estamos rodeados. E a Bíblia diz: nós somos ovelha no meio de lobo, irmão. Começa a vislumbrar na sua mente você uma ovelha e ao redor um bocado de lobos. Tem um vislumbre na sua mente. É o que Deus está falando. Nós estamos aqui nesta terra, rodeado de lobos, e Deus nos protegendo, Deus nos dando saída, Deus abrindo uma válvula de escape. Porque Deus não deixa eu e você ser atentado além das nossas forças. Se você abrir 3 sacos de cimento, irmão, eu nunca vou colocar assim para você carregar, você vai morrer. Deus te conhece. Deus conhecia Daniel. Daniel conhecia Deus que servia e sabia que havia uma saída. Deus vai criar uma porta onde não existia porta. E se você crer, Deus vai trazer uma porta onde não existe porta. Como Daniel se encontrava, existia uma autorização de derrota contra Daniel. Uma autorização de derrota contra ele. O rei pegou o anel. Ninguém poderia remover aquela pedra. O rei selou e os seus planos selaram. Havia já batido, decretada derrota para Daniel. Muitas vezes no inferno, Satanás já emitiu uma sentença de derrota para mim e para você. E Deus envia os anjos e traz confusão no meio deles e nos dá libertação. Para Daniel já foi emitido: ninguém poderia remover a pedra. Ele vai morrer. Imagine, já foi decretado, selado, carimbado pelos príncipes e pelo rei. Como é que Daniel ia sair dali se Deus não fosse na vida dele? Muitas vezes tem uma situação dessa. Já profetizaram a sua derrota, que você não vai crescer, que você não vai conseguir. Já carimbaram, disseram que Deus mostrou, mas Deus vai te dar vitória. Amém, glória a Deus. Não tem Satanás que se levante, não tenha medo do diabo. Profetizam que são mentira.
Bíblia para dar e tem que inventar. Profecia é dom. E nem todo mundo profetiza. A profecia é dada para exortar, consolar e edificar. É para isso. Não vamos ficar profetizando a esmo aqui, que não vai acontecer nada. Esse lá. E nós profetizamos no Brasil é do Senhor Jesus. Nunca vai ser. Nunca. Essa rua é do Senhor Jesus. Nunca vai ser. Eu profetizo que vai vir um carro. Nunca vai vir. Vai trabalhar vagabundo. Eu profetizo que minha cidade vai ficar cheia. É mentira do diabo. Profecia é dom. Deus nunca mandou eu e você profetizar nada. Deus mandou pregar o evangelho a toda criatura. Essa falácia está no nosso meio. E achando que todo mundo é idiota, irmão. Profetiza na vida desse irmão. Profetiza na vida, tudo mentira do diabo. Ele não quer dar mais o alimento sólido da palavra, que profecia é dom. São todos pastores? Não. São todos profetas? Não. São todos evangelistas? Não. Tem doutor de cura? Não. E por que todo mundo profetiza? Daniel estava na cova, irmão. Selaram, decretaram. E tem gente usando a boca dizendo que é Deus. Mas Deus não é idiota. E essa falácia que está se alastrando um povo débil e ignorante. Tome cuidado. Porque você não ir para a cova por falsas profecias. Deus mandou pregar para meu pai. Meu pai estava no Jorge Valente na época. Eu que ficasse no meu quarto, eu profetizo na vida de meu pai. Eu profetizo. Meu pai ia morrer para o inferno. Eu peguei o pisante, calcei e fui andando daqui até o hospital Jorge Valente. E cheguei no hotel do lado do espírito, comecei a pregar. Quando eu fui ver, estava todo mundo chorando. Meu pai aceitou Jesus. Na hora eu fui curado instantaneamente. Eu que ficasse em casa profetizando e não pregasse o evangelho do meu pai, estava hoje no inferno. Diga para esses enganadores, abra seus olhos, irmão. Leia as escrituras, porque estão querendo trazer engano e engodo. E é um seguindo atrás do outro. E Daniel foi decretada, sancionada. Está lá, não posso tocar porque foi o rei e os príncipes. Se eu tocar, eu que vou para a cova. Não tinha ajuda de ninguém. O sonho acabou. A vitória foi embora. Não vai ver mais os filhos, não vai ver mais a família, não vai interpretar aquilo que você sonhou. Mas Daniel estava lá, sabendo que o Redentor dele estava com ele, sabendo que no tempo de Deus vai entrar. Foi decretado, irmão. Não aceite, mesmo que emitindo documentos, emitindo decreto ao teu respeito, que você não vai conseguir, que você vai quebrar a cara. Não aceite e confie no teu Deus. Não aceite. E está no nosso meio, tentando empurrar eu e você para a cova, porque ele vê virtude em mim, vê virtude em você, irmão. Quem não existe virtude não vai para a cova. Sabe que Daniel foi para a cova? Para glorificar o nome de Deus. Muitas vezes eu passo por situações, você passa por situações terríveis, no intuito de Deus ser glorificado. É para o meu bem, para o seu bem, para que eu cresça, para que eu não seja mais menino, levado por um de doutrina. Deus está fazendo aqui, ali vai todo mundo atrás. Deus está dando lugar para todo mundo atrás. Não! Quando você alcança a maturidade em Cristo Jesus, os milagres seguem atrás de você. Quando você crê em Deus, mesmo você sendo decretado falência, morte, sem saída, pode ter certeza, irmão, que Deus tem a última palavra. A última palavra sempre é do Senhor. Não se preocupe com o que fala de você. Daniel priorizava. Daniel estava derrotado, humanamente olhando. E muitas vezes, humanamente olhando, nós estamos derrotados. Eles olham porque ele dividia a aparência. Mas o
crente, ele vê o invisível, traz o impossível e crê no Deus poderoso. E quando está embutido no teu espírito, ninguém tira. E Paulo nos leciona nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir, nem anjo, nada tira a certeza do crente de Jesus Cristo. Quando que tem essa certeza, irmão, pode ir para a cova, pode emitir decreto do inferno à torta e direita, que você sabe que nada vai sucumbir à sua fé. Como Daniel se encontrava na cova, ele passou por horas de provação. Ele foi lançado no início da noite e ficou até amanhã do outro dia. Imagina, irmão, horas de provação. Imagina horas de provação. Uma certa feita, Conceição do Vale, a mulher de Deus que está com o Senhor, e ela orava para nós, um grupo que nós tínhamos vencedor por Cristo. Ela falou: Nery, quando eu olho para você, eu vejo você num mar muito grande. E quando você olha para trás, pisando no vidro, seu sangue está tudo no chão assim. Mas Deus diz: continue, não volte atrás. Não voltes, derrame sangue por esse evangelho de Cristo Jesus, mas não volte atrás. Ele passou horas de provação, irmão, preso, sem esperança, sem ninguém, sem seus amigos, Sadraque, Mesaque, Abednego, de oração. Momentos terríveis que não deve você passar, ninguém sabe. Não deve você estar dando risada, mas ninguém sabe o que você está passando. E entrou de noite e ficou até amanhã do dia seguinte à mercê de leões famintos, que não alimentavam aquele leão que esforçasse as pessoas rapidamente. Imagine você ajoelhado e ver aqueles bichos te olhar e você controlar a sua mente, controlar-se diante daqueles animais, confiar em Deus, irmão. Imagina, besteirinha hoje, os que está caindo fora. Besteirinha, o diabo faz uma carreta, os que caem fora. Pode se levantar. Eu sempre digo a Paulo: viver Cristo, o morrer é louco. A minha vida e a sua vida não pertencer a você, irmão. E quando nós temos essa certeza, você vai passar horas de provação. Horas, porque você tem estrutura. Você está fazendo sua casa na rocha. Você não está brincando no evangelho, não, irmão. Para quando vier a provação, a sua casa não vai cair, porque você ficou na rocha, que é Jesus. Quando nós ficamos na rocha, que é Jesus, você está apto a passar por duras provações. O meu povo está perecendo porque não tem estrutura. O meu povo está morrendo porque não tem conhecimento. O meu povo está morrendo porque não procura conhecer mim. Quando a igreja procurar conhecer o Senhor, a igreja voltar ao evangelho genuíno, o trigo verdadeiro, pode ter certeza que Satanás vai ter que bater em retirada. Ele passou momentos difíceis que muitas vezes você está passando. Muitas vezes você está passando momentos duras, provações. E a Bíblia diz: o choro pode durar a noite todinha, irmão.